Olá, meus amigos, vamos falar sobre a lição número 9, sobre Jesus, o sacrifício perfeito, Jesus, o Cordeiro perfeito. Disse um escritor que nós somos salvos não por nossos feitos, mas pelo sacrifício de Jesus por nossos defeitos. Isso é uma grande verdade. Nós não somos salvos porque nós fizemos coisas boas, mas sim porque fizemos coisas ruins. O verso áureo da semana está em Hebreus capítulo 10, verso 14, que diz o seguinte: porque como uma só oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Portanto, com uma só oferta, santificou para sempre, ou aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E é uma verdade maravilhosa do Evangelho, mostrar que o Senhor Jesus, com o seu sacrifício, foi feito uma só vez. Porque no tempo passado, havia milhares de sacrifícios. Uma pessoa chegava a oferecer até, 200 vezes cordeiros em favor dos seus pecados. Porque as pessoas pecavam constantemente. Tanto que no tempo de Jesus havia um comércio, grandioso no templo, porque os sacerdotes perceberam que poderiam enriquecer à custa dos pecados das pessoas. Jesus se tornou um sacrifício perfeito. Uma só vez, ele eliminou para sempre a necessidade de se oferecer sacrifícios de animais. Se tornou um sacrifício perfeito. E Jesus, então, na cruz, ele criou um símbolo de salvação. O mundo hoje vive de símbolos. Veja, nós temos em vários lugares símbolos que representam muitas coisas. O dia eu estava caminhando, eu vi lá uma árvore de pedra, é a árvore do Rotary, que significa, amizade em qualquer nação do mundo, a árvore da amizade. Nós vemos hoje símbolos nos carros, símbolos nas lojas, símbolos em propagandas comerciais. E, logicamente, o mundo vive hoje de símbolos, né? Na Escócia existe um símbolo de um menino, seja, de 5 anos, que é chamado o menino fiel à verdade, Emanuel Danan. Morreu porque ele foi fiel à verdade. Ele viu, certa vez, o seu padrasto matando um homem no celeiro. Ele viu e ficou assustado, mas o padrasto viu que o menino presenciou a cena e intimou ele a não contar nada para ninguém. O menino se negou a fazer isso e ele foi castigado duramente. Havia sido ensinado pela mãe que nunca se deveria mentir, que ele era um cristão, e ele se negou a mentir. Disse para o padrasto dele que iria contar para a mãe. E o homem então o castigou severamente, até que ele ficou muito ferido, quase à morte. No hospital, ele conseguiu dizer para o médico por que ele estava ferido daquele jeito. A mãe estava em outro local, atendendo outra situação, e não viu a cena. Quando ela chegou, o menino já estava morto, mas o médico captou a mensagem do menino, chamou a polícia e investigaram, e os policiais encontraram o homem morto dentro do celeiro. Emanuel Danan recebeu uma homenagem, uma estátua dele com a expressão Emanuel Danan, o menino fiel à verdade, o menino que não quis mentir. É um monumento hoje na Escócia. Na Inglaterra tem um monumento numa estação ferroviária, quando os restos mortais da rainha Leonor passou por ali, ela era tão benquista que fizeram um monumento para a rainha, uma coroa, onde está escrito Rainha Leonor, nós te amamos. Está ali o monumento. Só porque os restos mortais, o corpo dela ficou ali, por exemplo, algumas horas naquele local para que a população prestasse uma homenagem. O mundo vive de símbolos. O cristianismo tem vários símbolos. Nós temos a Santa Ceia, por exemplo, nós temos ali o pão e temos o vinho, o suco de uva, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nesses símbolos do cristianismo, nós temos tantos. A cruz, por exemplo, é o símbolo máximo, porque representa nossa salvação. Como disse um escritor, a cruz não é um símbolo de castigo, é um símbolo de salvação e vitória. E nós cremos nisso, porque Cristo deu significado à cruz. Até Jesus, a cruz era utilizada, mesmo depois de Jesus, a cruz era utilizada como instrumento de suplício, de martírio. Mas Jesus deu um significado especial para a cruz, porque foi a sua vida e a sua morte, ou a sua morte e a sua ressurreição, que tornou o símbolo da cruz sagrado para o cristianismo. Cristo, ele se tornou na cruz o único, que poderia, valorizar aquele instrumento de morte no instrumento de salvação. As pessoas pensaram que Jesus estava acabado naquele momento. Foi retirado da cruz, colocado da sepultura e ressuscitou. Então a cruz se tornou um símbolo de vitória sobre o pecado e salvação para a humanidade.
Hoje, muitos membros piedosos de muitas igrejas carregam Bíblias que têm uma cruz. E tem pessoas que procuram uma Bíblia que tem uma cruz em cima na capa da Bíblia. Como símbolo de confiança, é símbolo assim que a pessoa assim admira aquele símbolo porque representa Jesus que morreu na cruz, tá? Tem pessoas que carregam Jesus, a cruz como assim um amuleto no pescoço. E alguns se benzem em forma de cruz quando passam de frente de uma igreja, né? E isso mostra que as pessoas têm uma crença muito forte no simbolismo da cruz, tá? Porém, a cruz só tem um lugar perfeito para a cruz estar, é na nossa vida. Não adianta em cima do peito, não adianta no anel, não adianta em cima das fachadas das igrejas. Isso não tem significado assim de resultado. O que tem resultado é a cruz na alma ou na vida da pessoa. Isso sim, porque a pessoa então lembra do que Jesus fez na cruz e a vida é transformada. Por isso que a cruz se tornou um símbolo assim espetacular. Ellen White escreveu o seguinte: o pecador não precisa perecer se ele tiver fé na maravilhosa eficácia da cruz de Cristo. A cruz, escreveu ela, é o prodigioso meio pelo qual são harmonizados o amor e a justiça de Deus. É o único meio de salvação do pecador. A cruz se tornou então a ponte entre Deus e o ser humano. E essa ponte foi através do Senhor Jesus Cristo. Tá? Por isso, precisamos crer na cruz de Cristo. Já ouviu aquele hino? Rude lenho se ergueu, sobre ele desceu, negra noite de sombras, mas Jesus venceu. Jesus então se tornou o vitorioso na cruz. Tá? A cruz tinha o propósito de eliminar os inimigos de Roma. Todos os inimigos de Roma eram eliminados numa cruz. Quando Judas Macabeu fez uma revolta contra o Império Romano, 2.000 seguidores de Judas Macabeus foram crucificados fora dos muros de Jerusalém. Eles acabaram com a floresta que havia em redor de Jerusalém, pegando assim madeira para crucificar os revoltosos. 2.000 cruzes foram levantadas, porém só a cruz de Jesus tornou esse instrumento superior, assim, valorizado, porque Jesus ressuscitou, não ficou na cruz. Jesus se tornou um Salvador ressurreto e vivo, e essa é a diferença. O apóstolo Paulo dizia que a cruz de Cristo era para ele o grande símbolo da salvação. Por isso ele escreveu em Gálatas 6,14, quanto a mim, eu jamais vou me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe as palavras do apóstolo Paulo falando da cruz de Cristo e como ela modificou a sua vida? Todos nós sabemos da história, né? Muitas vezes nós não imaginamos o que Jesus pode fazer da nossa vida. E a cruz de Cristo, quando nós contemplamos a cruz e Jesus na cruz, isso torna assim a cruz especial e nós podemos tomar grandes decisões. Um pedaço de barro, de argila, caiu no meio da estrada, caiu da carroceria de um caminhão e aquele bolo de argila caiu no meio da rua. Um senhor de idade que estava na varanda viu quando aquele bolo de argila caiu no meio da rua. E ele pensou, se eu não agir rápido, logo vai passar um carro, vai esmagar essa pelota de argila e não vai servir para nada. Ele então, com todo cuidado, saiu da casa dele, percebeu que o trânsito estava mais tranquilo, foi até lá então e com uma sacola ele recolheu aquela pelota de argila e levou para a casa dele. Diante de uma janela, com grande habilidade, ele foi pegando uma faca e foi alisando e foi dando forma àquele pedaço de argila. E eis que depois de algumas horas, ali estava sobre a mesa uma bela figura da Bíblia. E ele conseguiu também esculpir com argila a figura de uma cruz sobre aquela figura da Bíblia. Ali estavam então os dois símbolos maiores do cristianismo, a Bíblia como a palavra de Deus e a cruz de Cristo como símbolo da nossa salvação. E realmente nós podemos dizer que esses dois símbolos, eles estão hoje fazendo maravilhas na vida de muitos cristãos. São o símbolo do amor e da revelação de Deus. Essa semana vamos mergulhar nesse estudo falando sobre Jesus, o Cordeiro perfeito. Jesus é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. Por isso o verso áureo diz, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Deus nos abençoe, que o estudo dessa semana seja uma bênção para a nossa vida. Fique com Deus e muito obrigado por sua atenção e termine o sábado com a bênção do Senhor. Fique com Deus.